Olá! Você sabe qual é o dispositivo de segurança mais encontrado, mais utilizado em empreendimentos, em edificações? Essa aula de hoje nós vamos trabalhar esse conteúdo. O meu nome é Cleide Oliveira, a sua professora de instalações de segurança, e hoje nós vamos trabalhar nessa videoaula o conteúdo de extintores de incêndio. Nós vamos conhecer esse dispositivo e as suas principais características. Ok, então vamos aqui para os nossos slides, para que a gente possa ter mais informações, né, conhecer um pouco desse dispositivo de segurança chamado extintores de incêndio. Importante a gente iniciar apresentando quais são as nossas referências normativas, em que normas esse conteúdo está baseado, tá? Então, primeiramente, nós temos aqui a IT 21, que é a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros aqui do nosso estado, né, que trata especificamente do sistema de proteção por extintores de incêndio, ok? Então, a nossa base vai ser essa IT, nossa base principal. Embora nós também utilizamos nesse conteúdo informações constantes nas normas brasileiras. Nós temos aqui a norma 12693, que é específica de sistemas de proteção por extintores de incêndio. Nós temos aqui a NBR 15808, que é de extintores de incêndio portáteis, e a 15809, que é de extintores de incêndio sobre rodas. Daqui a pouquinho nós vamos ver a diferença entre esses extintores. Essas três normas foram atualizadas em 2010, né? E a própria IT 21 do Corpo de Bombeiros tem como base essas normas brasileiras, tá? Então, vamos começar aqui apresentando para vocês o conceito, a definição de extintores de incêndio. É importante a gente entender que os extintores de incêndio, ele é um aparelho de acionamento manual. Pode ser portátil ou sobre rodas, e ele é destinado a combater princípios de incêndio, ou seja, quando o incêndio está ainda pequeno, né? A partir do momento que o incêndio ele toma grandes proporções, maiores proporções, aí o extintor de incêndio ele não é mais suficiente para esse combate, né? Então, o extintor de incêndio ele é muito utilizado se tiver realmente um princípio, um foco ali onde você começou naquele momento e a pessoa habilmente, rapidamente pega o extintor e faz o combate já antes que esse incêndio tome maiores proporções, né? Se acontecer uma situação, né, se Deus o livre, vocês se depararem com uma situação como essa, se o incêndio já tomou proporções maiores, aí nesse caso você precisa sair do local, não é? E chamar o corpo de bombeiros para o combate ao fogo. Então, extintores de incêndio indicados especificamente para princípios de incêndio, ok? Então, é interessante a gente entender, falei que ia mostrar para vocês a diferença entre os extintores portáteis e os extintores sobre rodas. Os extintores portáteis, o próprio nome já dá uma dica, né? Ele é um extintor de incêndio que pode ser transportado manualmente por uma pessoa sozinha, né? Uma pessoa sozinha consegue transportar, porque o peso desse extintor, a massa total dele, não vai ultrapassar 20 quilos. Então, é de fato o extintor que é mais fácil de manusear, ok? Inclusive, esse tipo de extintor ele é o mais comum se encontrar em edificações, tá? Aqui eu apresento para vocês um pouco das características visuais desse extintor, tá? Eu apresentei aqui um extintor portátil, a imagem dele, tá? Você vê que as características. Aqui ele tem umas características um pouquinho diferentes, que a gente vai ver que tem vários tipos de extintores nessa aula. Mas aqui de cara eu mostro para vocês que tem aqui o cilindro externo, né? Geralmente da cor vermelha. Essa cor vermelha é uma cor que marca as instalações de prevenção e combate a incêndio. Aqui você tem o gatilho, que ele é utilizado para controlar o jato, para controlar a saída do jato do agente extintor, né? Então aqui é acionado manualmente, né? Você vê que aqui tem um pino, esse pino ele serve justamente para bloquear
o acionamento desse gatilho. Então, para poder utilizar o extintor é preciso retirar esse pino e aí se aciona o gatilho. E aqui você tem um bocal que serve para dirigir o jato do agente extintor que está localizado aqui no interior desse cilindro, tá? Então, esse daqui seria um modelo de extintor portátil. O extintor sobre rodas, que ele também é chamado de carreta, ele é um extintor, o próprio nome já dá a dica, né? Ele é sobre rodas, ele é montado sobre rodas. Geralmente, você tem extintores sobre rodas quando você tem extintores maiores, com cargas mais pesadas, que torna impossível uma pessoa sozinha deslocar e manusear esse extintor. Então, ele precisa aí de ter mais de uma pessoa, né? E ele precisa aqui do apoio dessas rodas, dessas carretas, para poder ele conseguir deslocar, tá? Deixa eu me mudar aqui de posição, para ficar melhor aqui na aula. Muito bem. Então, aqui eu tenho outro extintor, né? Aqui nesse slide eu estou apresentando para vocês as partes constituintes de um extintor de incêndio. Veja que eu estou mostrando várias imagens nesse sentido, né? E aqui, perceba que eu já estou mostrando outras coisas que não tinha na imagem anterior, né? Então, aqui eu já estou mostrando a parte interna do cilindro, onde aqui dentro eu tenho a unidade extintora, que é o elemento que efetivamente vai combater o incêndio, que efetivamente vai apagar o fogo. Aqui tem essa peça chamada de sifão, né? Na hora que o gatilho aqui, ó, aqui ele chamou esse gatilho é essa peça completa. Aqui no caso ele já particionou em dois elementos, né? Você vê que esse componente todo é o gatilho. Essa parte de cima é chamada de acionador e essa parte aqui ela é chamada de alça de transporte, né? Então são vários nomes, na verdade, para a mesma coisa, né? Aqui já está mostrando o manômetro, para a gente saber que existe um controle de pressão, né? Esse líquido aqui, ele está contido no interior desse cilindro sob pressão, e esse manômetro, ele faz o controle dessa pressão, né? Aqui você vê que tem também a mangueira, que vai aqui, né? A partir do momento que esse extintor ele é acionado, o agente extintor, a unidade extintora, ele entra aqui dentro por o sifão, né? E ele sai aqui pela mangueira, tá? Então, essa outra imagem tem aqui mostrando para a gente ainda partes constituintes do extintor, né? Estou mostrando aqui várias imagens, né? Em ângulos diferentes para que vocês possam conhecer o máximo possível dos componentes das partes constituintes de um extintor de incêndio. Então, aqui, mais uma vez, né? Você tem um close aqui nessa parte do acionamento. Aqui ele já chamou de válvula, aqui está faltando um L, é válvula. Um lacre, né, que a gente tinha chamado ali no outro, ele tinha identificado como pino. Na verdade, o que acontece? Se a gente perceber, existem extintores diferentes, né, produzidos a partir de fabricantes diferentes, então por isso que você encontra muitas vezes termos técnicos diferentes de identificação dos elementos, né? Mas no final, o importante é que vocês compreendam o que é cada parte, para que serve cada parte, né? Então, você vê que essa aqui onde a gente chamou de gatilho, né, de acionador, nas outras imagens, aqui ele está chamando de válvula. Aqui o manômetro, né, para controle de pressão, que eu já tinha mostrado, e esse lacre, eu tinha mostrado numa imagem anterior, um pino, né, esse pino que é retirado quando vai se utilizar o extintor. Normalmente esse pino ele está conectado a um lacre, né? Aí a retirada do pino também rompe o lacre. E esse lacre ele serve muitas vezes para nos mostrar que aquele extintor ele está intacto, ele nunca foi utilizado, né? Se tiver algum problema, se esse lacre se romper por algum motivo, esse extintor ele vai precisar passar por alguma manutenção, tá? Então, aqui a mangueira que eu já mostrei, aqui o difusor, aqui o agente extintor no interior do cilindro e aqui o cilindro, né, vermelho também. Muito bem.
Então, vamos classificar os extintores, né? A classificação dos extintores, ela serve para a gente conhecer ainda mais como esses extintores são disponibilizados, como esses extintores são comercializados, são disponíveis no mercado. Bom, a primeira classificação que a gente vai mostrar é quanto ao tipo de agente extintor. O agente extintor, ele é o conteúdo que está no interior do cilindro e é ele, o agente extintor, que efetivamente vai combater o incêndio, tá? Então, nós temos diversos tipos, né, de agente extintor. O primeiro grupo que nós vamos conhecer são os agentes extintores à base de água, tá? Então, nós temos dois tipos. Um é que o extintor, o agente extintor, ele é água mesmo, água pressurizada, e o outro é um líquido gerador de espuma, tá? Chamado de LGE, líquido gerador de espuma. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses extintores. Vamos ver aqui os extintores de água pressurizada. Água pressurizada quer dizer que a água é o agente extintor e ela está contida dentro do cilindro sob pressão. Por isso que tem esse termo água pressurizada, tá? Então aqui, ó, você vê que a água está no interior do extintor e aqui você vê que tem ar comprimido, tá? Quando o extintor de água ele é acionado, né? Você vê que aqui ele já está mostrando o pino, né? Então retira-se esse pino e aperta aqui a válvula, né? O que vai acontecer? A água vai sair aqui por esse sifão e vai combater o fogo, tá bom? Esse é um tipo de extintor, tá aqui a foto dele, né, para você ver como é que é a mangueira, né, e a saída aqui da água, né, vai ser por aqui na hora que ele é acionado. Então aqui, veja que esse extintor de água, ele é indicado para incêndio classe A, ok? Tá aqui, incêndio classe A, quando você tem como material combustível madeira, papel, plástico, têxteis, né? Então, incêndio classe A, ele tem essa indicação. E ele não é indicado para as outras classes de incêndio. Ele é apenas utilizado para incêndios classe A. Então, falou em extintor de água pressurizada, somente a sua utilização para incêndio classe A, ok? Muito bem. O outro extintor à base de água é o extintor de espuma mecânica, tá? Que eu tinha mostrado agora há pouco como sendo líquido gerador de espuma, tá? Esse extintor de espuma, ele é um extintor que ele já não é muito utilizado, ele existe, pode ser que em algum local vocês encontrem, mas o de água pressurizada ele é mais utilizado, tá? O extintor de espuma mecânica, perceba que as características são bem semelhantes, né? Porém tem uma diferença aqui no bico da mangueira, tá? Mas o restante as características são parecidas. Só que agora, quando se trata de um extintor de espuma, ele pode ser utilizado para combater incêndio classe A e incêndio classe B, tá? Nós já tivemos uma videoaula para apresentar para vocês as classes de incêndio, tá bom? Então, eu não vou mais voltar nesse conteúdo, mas é importante agora já é uma aplicação desse conceito que nós vimos já lá no iniciozinho da disciplina, uma das primeiras videoaulas. Então, aqui você tem esse extintor de espuma química, é uma espuma, então ele é indicado para incêndio classe A e incêndio classe B, ok? E não é indicado para incêndio classe C, né? Por quê? Porque incêndio classe C trabalha com equipamentos elétricos energizados e água e energia elétrica não combina, não é? A água é um excelente condutor elétrico, então na hora que a água entra em contato com a corrente elétrica, pode aí, ao invés de apagar o fogo, pode maximizar e ampliar mais ainda esse incêndio,
tá? Bom, nós vimos os agentes extintores com base de água, né? Agora vamos ver os agentes extintores com base em gases expelentes, tá? Os extintores de incêndio que utilizam como agente extintor gases expelentes. Muito bem. Primeiro, tem o dióxido de carbono, CO2, que é o mais comum e bastante utilizado. E temos os halogenados, que são extintores, cujo agente extintor são gases conhecidos como gases limpos, ok? Então, vamos ver aqui características dos extintores de CO2 ou dióxido de carbono, né, que é a mesma coisa. Esse é um tipo de extintor, perceba as características dele, tem algumas semelhantes às que nós vimos anteriormente, ou seja, o cilindro vermelho, né, aqui o gatilho, a mangueira. Agora perceba que a saída aqui do agente extintor, né, ele tem um elemento chamado difusor, né, isso porque o CO2 ele fica aqui no interior do cilindro no estado líquido, tá? Então, para poder ele ficar aqui no estado líquido, você vê que tem CO2 no estado líquido e CO2 no estado de gás. Por isso que a gente diz que nesse caso aqui ele está contido no interior do cilindro também sob pressão. O que acontece? Esse CO2, para poder estar aqui no estado líquido, ele fica resfriado a baixíssimas temperaturas. E esse difusor, né, é o elemento que vai entrar em contato com esse CO2 na hora que ele sai do cilindro. Né? Você vê que antes de chegar aqui no difusor, tem aqui um cabinho preto, ó. Na hora que a pessoa vai utilizar esse extintor, ele bota a mão aqui nesse cabo. Né? Por quê? Porque se ela tocar aqui, né, no difusor, que é a parte do extintor, a parte da mangueira que vai estar em contato com o CO2, ela pode congelar a mão, pelo fato do CO2 sair aí do interior do cilindro a baixíssimas temperaturas, tá bom? Então tem essa diferença, né, de características de um extintor para outro. Esse é um tipo de extintor que ele é indicado para incêndio classe B e incêndio classe C, ok? Tá aqui a simbologia dele, né? Nós vamos estudar ainda, vamos ter uma videoaula sobre sinalização de emergência e a gente vai falar sobre essas sinalizações aqui, mas só para vocês perceberem mais ou menos como é que é a sinalização, né? Onde apresenta o tipo do extintor, o seu agente extintor e aqui as classes de incêndio que são atendidas, né? Que são combatidas com esse tipo de extintor. Aqui os extintores halogenados, tá? Cujo conteúdo aí são gases limpos, né? Os mais comuns são flúor, cloro, bromo, iodo, né? Ele é um tipo de extintor bastante interessante, porque ele não deixa resíduos após seu uso. Ele é indicado para incêndios classe A, classe B, C e para gases inflamáveis, tá? Ele não é indicado para incêndio classe D. Perceba que em termos de características, ele tem o cilindro também na cor vermelha, mas ele tem um destaque aqui, ó, no conjunto do gatilho com o pino e o lacre, mais a mangueira e o difusor, ele tem aqui, tá na cor verde, né? Então, esse aqui é uma característica típica dos extintores halogenados, tá bom? Muito bem. Então, continuando essa classificação dos extintores quanto ao tipo de agente extintor, nós temos aqui os pós, né? Os pós que são utilizados para extinção de fogo. E nós temos basicamente dois tipos de pó. Temos o pó BC e o pó ABC. Esses pós BC e ABC estão relacionados às classes de incêndio pela qual esses pós são indicados para combater, para extinguir o fogo. Tá bom? Então, vamos aqui ver aqui o jeitão deles. Aqui o extintor de pó BC. Eu coloquei ele aqui portátil e também sobre rodas, né? Porque ele é bem utilizado também sobre rodas, principalmente quando você tem casas de gás, ou local onde vai ter grande quantidade de gás combustível armazenado, né? No caso aqui, ó, ele é indicado para incêndio classe B
e incêndio classe C, tá? Tá aqui a sinalização dele. Inclusive, você vê as características do cilindro, né, que a gente vinha olhando de todos os outros, tá aqui ele, mais ou menos a mangueira para vocês identificarem, tá bom? Muito bem. Então, extintores de pó ABC. Aí você vê que ele já é indicado para as 3 classes de incêndio, A, B e C, e mais a gases inflamáveis, tá? Então, perceba que aqui, ó, A, B, C, tá aqui o jeitão. Você vê que, se você for observar os dois, em termos de características físicas, assim, não tem muita diferença, né? Na verdade, quando você vai olhar o rótulo do extintor, é que você consegue identificar se é pó BC ou se é pó ABC, tá? Existe uma outra nomenclatura que é utilizada também, que é a nomenclatura de pó químico seco, PQS, tá? Pode ser que em alguns locais os extintores de pó tenham esse nome, possam ser chamados de extintores PQS, pó químico seco. Muito bem, aqui, né, para a gente perceber que as características dos extintores portáteis, né, e os sobre rodas também, eles são similares, tá? Mas você vê que tem algumas pequenas diferenças de um para outro, né? Por exemplo, esse aqui é o extintor de água pressurizadas, que nós vimos que é indicado para incêndio classe A. Então, tá aqui a mangueirinha dele, ó, o jeitão da mangueirinha dele. Aqui o de espuma, você vê que é bem parecido com o de água, só mudando aqui esse bocal nessa saída. E aqui o extintor de CO2, que tem o difusor, né, que eu já tinha comentado lá quando eu fui mostrar o extintor de CO2, com esse difusor grande aqui, tá bom? Muito bem. Essa é a parte, talvez, uma das partes mais importantes dessa videoaula, onde a gente vai relacionar os tipos de extintores com as classes de incêndio. Eu já comecei um pouco a abordar, a falar um pouco sobre isso, né? Mas aqui a gente vai enfatizar, porque na hora que vai se escolher quais os extintores vão ser utilizados em determinado local, eu preciso ter uma noção de qual classe de incêndio, né, de qual tipo de classe de incêndio aquele local poderia se enquadrar, né, se acontecesse ali algo do tipo. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho os extintores que são mais comuns comercialmente. Os mais comuns comercialmente são os extintores de água pressurizada, extintor de CO2 ou gás carbônico, que é a mesma coisa, os extintores pó BC ou pó ABC, tá? Que no caso poderia ser até o PQS, né, o pó químico seco, mas tem essa diferença aqui porque agora comercialmente tem disponível esses dois tipos de pó. E aqui nas linhas, né, eu tenho aqui indicado as classes de incêndio, classe de incêndio A, B e C e as suas respectivas simbologias. Perceba que nessa tabela não tem classe de incêndio D. Por quê? Porque lembre-se que classe de incêndio D trabalha com materiais combustíveis diferentes, né? Materiais combustíveis não tão comuns. E o Corpo de Bombeiros geralmente ele não indica mesmo para que no caso de haver necessidade, no caso de haver situações de incêndio classe D, precisa-se realmente ter uma consultoria, um apoio, informações maiores do Corpo de Bombeiros para determinação de qual tipo de agente extintor vai ser indicado para aquela situação, tá? Então vai ter que ser avaliado caso a caso, empreendimento a empreendimento. Então aqui eu tenho, quando se trata de incêndio classe A, você vê que eu tenho aqui basicamente duas opções, né? A opção melhor para incêndio classe A, que está aqui como excelente, é o extintor de água pressurizada, tá? Por que que o extintor de água pressurizada ele é a opção excelente quando se trata de incêndio classe A? Porque lembre-se que o incêndio classe A ele é um fogo que vai penetrar no material, né? Então, ou seja, a queima acontece em volume. E a água é um agente extintor que penetra também no material. Então, ele consegue combater, ele consegue eliminar o fogo penetrando, saturando o material,
tá? Penetrando o material, né? E isso impede que o fogo volte. Perceba que aqui ele diz que o pó, o extintor de pó ABC, você vê que aqui tem A, né? Então ele pode ser utilizado para a classe de incêndio A. Ele isola o material em chama, tá? Então o que isso significa? Se é um pó, na hora que esse extintor é acionado, ele forma uma camada em cima do material que está queimando. Imagine aí um pedaço de madeira, uma tora de madeira, por exemplo. Se jogar água, se utilizar o extintor de água pressurizada, a água vai penetrar nessa tora de madeira, tá? Se for o de pó, esse pó ele vai formar uma camada em cima dessa tora. Se, nesse caso, o incêndio é classe A, pode ser que o fogo tenha penetrado, né? E pode ser que esse fogo retorne de dentro para fora, tá? Ele vai ter mais dificuldade em apagar internamente se o fogo já tiver penetrado muito no material, tá? Uma observação que é importante a gente fazer quando a gente fala de métodos de extinção de fogo, por exemplo, é que quando a gente está utilizando o extintor de água pressurizada, o fogo está sendo extinto por resfriamento, porque a gente está aqui reduzindo a temperatura, eliminando o calor do triângulo do fogo. Quando você utiliza o pó, forma uma camada, então você vai impedir aí a ação do oxigênio. Então você está extinguindo o fogo por abafamento. Você está eliminando o comburente do triângulo do fogo, tá? Então, no caso, quando for incêndio classe A, não se deve utilizar o extintor de CO2 e também não se deve utilizar o pó, o extintor de pó BC, tá bom? Para a classe de incêndio B, vamos lá. Eu posso utilizar o extintor de pó ABC, tá? Ele é excelente para combater incêndio classe B, porque o pó ele abafa o fogo e interrompe a cadeia de combustão. Lembra que quando você tem gasolina, quando você tem um óleo, uma tinta, a queima ela é superficial, não penetra, é superficial. Então, quando você aplica o pó, forma uma camada em cima do material e o fogo é extinto por abafamento, né? Aí a eliminação do oxigênio do triângulo do fogo. O pó BC, o mesmo raciocínio, tá? O CO2, né, também chamado de dióxido de carbono ou gás carbônico, ele também é excelente. Ele também é excelente, porque o CO2 ele acaba eliminando também o oxigênio. Então, inclusive, ele é melhor. Você vê que excelente aqui está em letra maiúscula e aqui está em minúscula. Por quê? Porque, no caso, o pó, ele acaba deixando resíduo no material, né? E o CO2 não, ele elimina o fogo e ele não deixa resíduo porque é um gás, tá? E no caso, quando for incêndio classe B, o extintor de água pressurizado ele é proibido. Por quê? Porque primeiro que água e óleo, água e gasolina, água e tinta não se misturam, não combinam. Se você utilizar o extintor de água pressurizada para tentar apagar um incêndio que for provocado por um óleo que está queimando, você só vai espalhar esse óleo, tá? E pode até aumentar e pode até machucar você e outras pessoas. Ok? Então, é proibido utilizar o extintor de água pressurizada. No caso, vamos ver aqui o caso da classe de incêndio C, quando você tem equipamentos elétricos energizados. O pó ABC e o pó BC, eles são ótimos. Ele vai formar uma camada em cima lá do equipamento, né, que estiver queimando. Esse pó ele não é condutor de eletricidade, tá? Agora, o CO2 ele é excelente. Por quê? Porque o pó, se você tiver um computador, por exemplo, ou qualquer equipamento elétrico que está queimando, na hora que você joga um pó, a probabilidade de você danificar esse equipamento é muito maior do que se você estiver utilizando um extintor de CO2. Então, o CO2 ele acaba sendo a melhor alternativa nesses casos, né? Ele não danifica o equipamento e também não é condutor de eletricidade e assim consegue extinguir o fogo, tá bom? No caso, para incêndio classe C, o extintor de água pressurizado ele é
proibido. Por quê? Porque a água é um excelente condutor de eletricidade. Então, não pode ser utilizado em incêndios classe C. Ok? Então, essa relação entre os agentes, entre os extintores, né, os agentes extintores e as classes de incêndio, ela é muito importante nesse capítulo, nesse conteúdo, nessa videoaula, porque ela vai mostrar para a gente, vai nos ajudar a entender que situações eu vou poder utilizar um extintor ou outro, tá? Se eu tiver, por exemplo, um laboratório de informática, e eu vou colocar um extintor para atender esse laboratório de informática. Qual seria o extintor ideal? Vai ser um extintor que combata incêndio classe C, né? Que aí eu tenho aqui, ó, CO2 ou pó, ok? Se eu tiver, por exemplo, um extintor a ser colocado numa central de gás, como eu falei, e aí você vai ter essas opções de utilizar o pó ou utilizar o CO2. Nesse caso é muito mais utilizado o de pó, ok? Muito bem, então é importante saber e entender essa relação. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso para vocês, né? Apresentamos aqui os conceitos básicos para a gente entender o que é o extintor, como é que ele é classificado, quais são os tipos de extintores que existem, qual é a relação entre os extintores e as classes de incêndio, né? Essa videoaula serviu para a gente ter uma noção inicial sobre esse dispositivo tão importante quando a gente fala de instalações de segurança. Um grande abraço para todos e até a próxima aula.